dia, quinto ano, uma semana abençoada para todos, né? Uma semana muito proveitosa, né? De bons estudos. Já coloquei minha fardinha, hoje é segunda-feira, vamos começar, tá bom? Prepara aí o cantinho do estudo, seu livro de ciências número 1, né? O meu já está aqui, ó. Vamos lá. Peguem aí, lá na página, nós vamos trabalhar hoje 70 e 71. Estojo completo, garrafa com água, sua agenda, prepara aí o cantinho, tá bom? Vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a mata ribeirinha, tá? Em continuação, né, ao nosso capítulo 4, né? No primeiro capítulo, né, no 4, nosso primeiro assunto foi sobre os biomas, não é isso? Vou compartilhar a tela aqui um pouquinho com vocês. Vou organizando aí o material para a gente começar, tá bom? Então, nós falamos, não é, sobre os biomas brasileiros, que nós já revisamos, não foi isso? Na nossa aula passada? Olha só. Vocês viram Cerrado, Campo, Caatinga, Mata Atlântica, Floresta, né, Amazônica, muito bom. Foi o nosso primeiro assunto do capítulo 4, os biomas. E hoje nós vamos falar, né, sobre a mata ribeirinha, vamos conhecer um pouco, né, e dos APPs, vamos falar um pouquinho. Olha só, abriram o livro lá? Então nós vamos ver, não é, que no Brasil, página 70, existem leis que estabelecem, por exemplo, a quantidade de mata ribeirinha ao longo dos rios que precisam ser conservadas em todas as propriedades, tá? Então, está presente no Código Florestal, né, brasileiro, que a Lei 4.771 do dia 15/9/1965, o reconhecimento da importância da manutenção da vegetação de determinadas áreas. Então, hoje nós vamos falar um pouco. E o que são esses serviços ambientais, não é? Trata-se dos benefícios que as pessoas obtêm da natureza, direta ou indiretamente, através dos ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta. Já ouviram falar, por exemplo, em APP? Já ouviram? Desses serviços, né, ambientais, eles vão sustentar, ajudar, não é, a vida no planeta. Vejam só, os APP, já ouviram falar? Que são áreas de preservação permanente, né? Então, conforme a Lei 12.651 de 2012, né, as áreas de preservação, né, permanente, que é APP, é a área de preservação permanente, está lá na página 70, acompanha comigo. Então, a APP são áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, né? São os APPs. Vejam só. Lá também nós vamos falar um pouco sobre a palmeira carnaúba. Olha aí, que vocês conhecem. Vamos lá? Os serviços ambientais prestados pela palmeira carnaúba, lá na página 70. Vamos ver? Vamos conhecer? Então, aí está dizendo, a palmeira carnaúba, que eu trouxe para vocês, ela é uma palmeira de meio porte, de ciclo perene, ou seja, é um ciclo de vida longo, né? Ela pode atingir até 20 metros de altura. Se adapta a locais secos, argilosos ou alagados. Ela é uma planta nativa do Brasil, não é? Muito popular no Nordeste, no estado do Ceará. Então, aí lá na página 70 ela diz que além dos frutos, das amêndoas, do tronco, das folhas e das fibras,
de utilidades variadas no Nordeste brasileiro. A carnaúba é aplicada nas construções das casas. Uma das razões é que sua madeira, moderadamente pesada e resistente, mais fácil de aplanar, de longa durabilidade quando está em água salgada. Então, nós vamos conhecer algumas utilidades, né? Além da planta ser utilizada, a sua madeira, né, nas construções, também na arborização urbana, no paisagismo, em praças, jardins, são utilizadas também como remédios, né, na fabricação de alimentos, a madeira para construção e etc. As folhas, olha só, produtos da carnaubeira, olha aí a cera. Então, nós podemos, nas folhas, servem de alimento para o gado, como adubo. O artesanato, ó, belos chapéus, bolsas, esteiras, cestos, né? Chapéus. As raízes, uso medicinal, né? Ele serve como diurético. As sementes da carnaúba, elas são usadas como chá, são energéticos, certo? E essa cera, olha só, os produtos que a gente pode fazer, a cera da carnaúba, ela é extraída de forma artesanal ou industrial, tá bom? Então, com elas nós podemos fazer medicamentos, produção de tintas, polidores, cosméticos, papel carbono, sabonetes, né? E etc. Infinidade da cera, tá bom? Vamos ver agora, falar um pouco agora sobre a mata ribeirinha, tá? A mata ribeirinha, elas são florestas, outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens dos rios. Então, essa mata ribeirinha, também chamada como mata ciliar, também chamada como mata de galeria ou mata ribeirinha, como vocês estão vendo aí, tá bom? Abram aí o livro de vocês falando, né, sobre a mata ciliar ou mata de ribeirinha, a importância dela, lá na página 77 e 78. Vamos ver a função, tá bom? A importância da mata ribeirinha. Acompanhe comigo aí na página 77, tá bom? Olha só. Então, a mata ribeirinha, não é? Ela acompanha o curso dos rios, não foi isso que nós vimos? Elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, oferecendo proteção para as águas e para o solo, reduzindo assim o assoreamento e a força das águas que chegam a rios, aos lagos, a represas, mantendo a qualidade da água, impedindo a entrada de poluentes para o meio aquático, tá bom? Vamos falar agora das funções dessa mata ciliar ou mata ribeirinha ou de galeria, né? Nos livros trazem assim, mas todas é a mesma coisa, tá bom? Ou mata ciliar, como nós conhecemos, ou mata ribeirinha. Então, qual é a função que tá lá? A função ela é essencial para que os rios tenham boa qualidade, né? Boa água de boa qualidade em quantidades satisfatórias nos mananciais. Ela também, né, a mata ribeirinha, atua na conservação do solo, na sua fertilidade, e ajuda na conservação da biodiversidade, né? Vejam só, há também, né, o homem, ele vai se beneficiar, né, de alguns recursos proporcionados pela essa biodiversidade. O homem, né, aproveita. Então, nós temos também algumas consequências da degradação das matas ciliares. Vamos ver quais são? O desmatamento, a erosão, as queimadas, né, que levam ao empobrecimento progressivo do solo, a perda da biodiversidade, não é? E o assoreamento dos rios. Vamos falar em assoreamento que nós falamos lá, não é? É o acúmulo. Que é assoreamento, tia? Vai ser o acúmulo de sedimentos, de terra, de areia ou lixo e alguns resíduos, né, levados para o curso dos rios pela chuva. Isso é assoreamento, tá bom? Então, vocês irão agora, olha só,
trouxe um pouco de erosão, não é? Que é o desgaste, um dos processos, as queimadas também, como Tia citou, não é? A erosão vai ser o desgaste, né, do solo, causado pelo vento, causado pela chuva, não é? O que é erosão? Consiste na remoção de materiais de um lugar, por exemplo, de uma encosta, pela ação da água, do vento, de outros fenômenos que o transportará para uma área vizinha. As etapas desse processo de erosão: a vegetação, sobretudo as formas florestais, ela protege o solo contra a ação dos ventos e das enxurradas. 2, vocês estão vendo aí no desenho. 2, o desmatamento facilita o início da erosão. As chuvas e ventos carregam a camada superficial do solo, empobrecendo. 3, o solo é atingido pelos raios solares. Os ventos e as chuvas intensificam a erosão. 4, o solo assemelha-se a um deserto e não oferece condições como área agrícola. Pronto. Vejam só, peguem aí agora, temos não, a página 70, né? Lá no roteiro de atividades de hoje, está falando um pouquinho, né? Você pode rever quantas vezes for necessário. Então, vocês precisam ver de novo o que falamos do APP, né? As áreas de preservação permanente, não é isso? Falamos um pouco sobre a carnaúbeira, não é isso? Carnaúba, desculpa, sobre a carnaúba e a mata ribeirinha, tá bom? Vamos lá. Na página 70, ela pergunta, assinale a função ambiental da palmeira. Ela vai fornecer produtos derivados da natureza, ela vai ajudar no processo de purificação da água ou ela vai melhorar a qualidade do solo? Muito bom. Assinala a primeira bolinha, não é? Ela vai fornecer, marca X, fornecer produtos derivados da natureza. Perfeito, muito bom. Lá na página 71, você tem cite 3 produtos derivados da palmeira carnaúba. Então, nós vimos, não é? O que aquela quais são os produtos que ela oferece. Eu falei para vocês, cosméticos, alimentos, não é isso? Os remédios, os chás, não é isso? Vocês podem citar aí, tá bom? Tintas, vernizes, sabonetes, o que você quiser. Pode citar aí, tá lá. E na outra você vai, ó, na sua cidade, há alguma espécie de vegetal típico utilizado para funções como o da carnaúba? Qual é o nome da planta? E qual é a função que ela é usada? Você vai pesquisar aí com pai e com mãe, pesquise. Na próxima aula a gente compartilha, tá bom? Então, ó, esse experimento do Investiga a Importância da Vegetação, tia Matilde fará com vocês, né? Todo esse processo ela vai fazer com vocês, tá bom? Então, vamos lembrar mais um pouquinho agora sobre a mata ciliar, páginas 72 e 73 também é com tia Matilde, e vamos falar um pouquinho, né? Tia falou sobre a erosão. A erosão hídrica, ela ocorre devido ao destacamento de partículas do solo pela ação das chuvas ou pelo escoamento, acarretando o transporte de partículas pela água ou pelo vento. As situações mais severas encontradas em locais de níveis de chuva intermediário e a cobertura vegetal destruída. Assoreamento, que já falou para vocês, não é? Que é formado pelo material proveniente das erosões, não é isso? A quantidade desse material pode ser tão significativo que chega a construir extensos bancos de areia. Os depósitos, ao longo do curso da água, porque se atrapalha, né? Levados pelo curso da água através das chuvas. Coloquem agora, lá na página 74, lá no roteiro de vocês, vocês vão fazer. A seguir, serão apresentados 2 casos reais de consequências de alterações na cobertura vegetal. Observe com atenção cada uma das imagens e organize as informações. No caso 1, é um campo de cultivo. Você vai numerar, a fotografia foi tirada de uma paisagem da chuva em uma área preparada já para o cultivo. Você vai enumerar a ordem de 1 a 5 como ocorreram, tá certo? Numerando o caso, ocorreram no solo.
Na página 75, você vai dizer, no experimento da garrafa, quando tia Matilde fizer com você, do que foi que aconteceu. E no 3, o fenômeno que ocorreu no campo de cultivo é chamado erosão, lá no texto que vocês leram, no caso 1. O experimento mostrou as consequências desse fenômeno no campo. Junto com os seus pais, né, da colega mais fã com o papai em casa e com a mamãe, levanta hipóteses sobre o que ocorre nas cidades. Se nós vimos o que ocorreu no campo, né, que ele está dizendo aqui, um campo de cultivo, e se fosse nas cidades, minha gente, o que iria acontecer nas cidades quando chove bastante, quando há aquelas enxurradas? Ela pode o quê? O desmoronamento de terra, não é isso? Em áreas, rachaduras nas vias, né, de circulação. Muito bom. Agora, 4. Você tem o caso 2, falando do rio que ficou raso. Você vai ler nessa situação. Também numerar a vegetação original ao redor de um rio foi retirada para a criação de gado. Enumere as afirmações a seguir de acordo com a ordem que elas acontecem no caso 2. Você vai ver e numerá-las novamente de 1 a 5. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom, pessoal? Então, lá no roteiro, deixa eu ver. Falando ainda sobre a mata ribeirinha, vocês vão responder lá a página 77, dizendo quais são as funções e quais são as consequências. Nós comentamos aqui na videoaula, tá? Volta lá, assiste quantas vezes quiser. Então, vocês farão a página 74, né, a 77, tá bom? Na próxima aula a gente se vê. Um beijo, espero que tenham gostado hoje. Até a nossa próxima aula, né? Fiquem com Deus.